Olá, catequizandos, nosso terceiro encontro. Peço desculpa pela minha voz, né? Me deu uma crise alérgica essa semana, onde estou tratando. Mas vamos para frente, né? Não é isso que vai parar a gente. Vamos fazer nossa oração inicial, sempre pedindo a presença do Espírito Santo no nosso momento, no nosso encontro, na nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E hoje nós vamos falar sobre crer em Deus. Então nós vamos acrescentar o que nós trabalhamos sobre fé, acrescentar essa palavrinha Deus. Fé e Deus, né? Onde entra fé, Deus, onde eles se encontram. Então hoje nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Então vamos pedir para que Jesus venha também nos dê essa alegria de reconhecer a Deus, a alegria de reconhecer, de perceber os sinais de Deus em nossa vida, né? Esse amor indiscutível que Ele tem por cada um de nós e que muitas vezes nós não conseguimos sentir, não é tão palpável, né? Então que Ele venha ao nosso encontro nesse dia, para que Ele possa nos mostrar tudo isso que a gente precisa sentir de verdade. A leitura hoje é no Evangelho de São João, capítulo 4, versículo do 7 ao 16. Lá no Evangelho, Novo Testamento, João, bem pertinho do que nós lemos a semana passada, tá? Nós vamos no capítulo 4, 7 ao 16. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dê-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana lhe disse: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu dizendo-lhe: se você conhecesse o dom de Deus e soubesse quem lhe está dizendo, dê-me de beber, você é que lhe pediria, e ele daria água viva para você. A mulher lhe disse: Senhor, nem balde tens, e o poço é fundo. De onde vais trazer a água viva? Por acaso sereis tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, e do qual ele mesmo bebeu junto com seus filhos e seus rebanhos? Jesus respondeu dizendo-lhe: qualquer um que beba desta água vai ter sede novamente, mas quem beber da água que eu vou dar, nunca mais terá sede. E a água que eu lhe darei vai se tornar nele uma fonte de água que jorra para uma vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui tirá-la. Jesus lhe disse: vá chamar seu marido e volte aqui. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse texto, ele tem tanta coisa que a gente pode trabalhar nele, ele é tão rico, tão belo, e ele é um pedacinho só, né? Ele é enorme, ainda tem toda a fala aqui da samaritana, quando ela arrepende, né? Ela não tem marido, na verdade. O marido que ela tinha era de outra mulher, e aí vai, né? Mas assim, a gente vê o cuidado, se a gente for perceber, né? Lá é um lugar que Jesus não é de costume passar, mas ele teve que passar. Ele quis passar, ele quis encontrar com essa samaritana. Se a gente olhar um pouquinho para trás a leitura, a gente vai perceber isso. Então, e aí ele passa por lá porque ele percebeu que ele precisava resgatar essa samaritana, né?
E aí, como que o judeu vai conversar com a samaritana? E ela escolheu um horário que ela fosse sozinha, porque ela não podia nem estar perto das outras mulheres, porque ela era pecadora. Mas ela estava lá, né? E aí aqui você pode destacar uma palavra, uma frase que você mais achou interessante. Aproveite, leia novamente a leitura, você sozinha, né? Essa conversa que Jesus tem com ela. Essa samaritana que não entendia muito bem. No início ela, primeiro uma água, né? E depois ela foi começando a entender a grandiosidade daquela conversa. E o que acontece com a gente? Muitas vezes a gente não entende. Perceberam como Jesus vai trabalhando a nossa vida, o nosso coração e os nossos encontros? Nos encontros passados nós chegamos aqui. O que vocês disseram, né? O que vocês querem entender? O que vocês precisam entender? O que vocês têm dúvida, né? Então nem sempre os sinais de Deus, eles são diretos. Eles vão trazer a gente, na verdade, eles são diretos. Nós é que nós, na nossa humanidade, a gente não consegue enxergar, né? Então é isso, por isso que a gente pede essa presença do Espírito Santo. E aí eu gostaria que você anotasse aí no seu caderninho, né? Uma parte do texto que você gostou mais, uma palavra que te chamou a atenção. Não que você gostou, que te chamou a atenção, tá? Outra pergunta, né? Se tivéssemos que definir Deus a partir deste texto bíblico, o que nós diríamos? Quem é Deus a partir desse texto que nós lemos hoje? Né? Qual que é essa água que sacia? Então, assim, é o momento da gente refletir, pensar, né? Então, crer nem sempre é a gente aceitar ou perceber uma demonstração clara daquilo que Deus quer nos mostrar, algo evidente, né? Daquilo que Deus quer nos mostrar. Então, nem tudo é claro. Então, isso é acreditar, é você acreditar nisso, né? Ele não tem que ser provado cientificamente, porque as coisas de Deus nem tem como ser provadas. Existe o que não prova, né? A ciência não consegue entender lá onde está Deus, porque a ciência não consegue entender, não consegue provar aquilo, né? Então, assim, a gente vai percebendo esses detalhes, né? Então, a fé, ela não é livre de dúvidas, não é. E muitas vezes são nossas dúvidas que nos faz ainda aproximar ainda mais da nossa fé. São pelas nossas dúvidas que a gente vai tentando descobrir, tentando entender e aumenta a nossa fé. Então, assim, a gente precisa entender isso, né? O que é crer? Crer é cordare, dar o coração, colocá-lo incondicionalmente nas mãos do outro. Isso é crer. É você acreditar que o outro vai te responder, que o outro vai conseguir te responder, né? Então, a gente vai observando e pensando nesses sinais que Deus tem colocado na nossa frente. Testemunhar não é dar resposta pronta. Eu jamais vou conseguir dar uma resposta pronta para vocês, porque ele é individual. Então, você crê a partir de algo que aconteceu com você. Eu não sei o que aconteceu com você. Não sei. Mas é a partir daquele momento é que você começou a acreditar. Né? Então, assim, aceitar o convite não é resolver todas as dúvidas, mas levá-las aos outros e junto com ele. É você levar isso tudo aos outros, né? É você acreditar. E quando você crê, quando você tem fé, isso ele vai irradiando em volta de você. E você carrega isso, sem nem perceber. Então a fé é uma adesão pessoal, ela é sua. Não adianta eu ficar aqui, eu posso falar horas, horas e horas e horas, e você me ouvir horas e horas e horas. A fé é sua, ela é individual. Não tem como eu te colocar isso. E muitas vezes através das suas dúvidas é que essa fé vai aumentando.
Porque é uma forma, quando a gente tem dúvida, a gente quer descobrir, a gente vai atrás, né? E eu ouvi, eu li isso nos relatos de vocês, em alguns que vocês passaram aqui pra mim. Deus existe e nos ama. Eu tenho certeza disso. E é exatamente por isso que não para de nos atrair para si. Por isso que ele nos atrai. Tá vendo? É porque ele nos ama demais. E de uma certa forma ele vai nos atrair. Mesmo aquele que diz não acreditar em nada, em algum momento Deus o atraiu. Mas ele disse não. Ele decidiu dizer não, né? E vocês estão dizendo sim. Então essa é a nossa diferença. É o nosso sim, é o sim que nós damos, né? Então, assim, diante de tudo que nós lemos, que vocês leem novamente, né? O que é ter fé? Quais os limites do ato de crer? E por que crer não é confiar cegamente? Né? Nós falamos das dúvidas. Muitas vezes nós temos dúvidas. O que diz nosso catecismo, né? Com sua abertura à verdade e à beleza, com seu senso do bem moral, com sua liberdade, a voz de sua consciência, com sua aspiração a infinita a felicidade, o homem se interroga sobre a existência de Deus. Está lá no nosso catecismo, nosso livro da nossa doutrina. Né? Toda a nossa doutrina está lá no catecismo. Então, lá está dizendo isso. Olha só, o homem se interroga. Mediante tudo isso, percebe sinais de sua alma espiritual. Se você tem dúvida, você interroga, você fica mais atento. E a gente começa a perceber os sinais, né? O mundo e o homem atestam que não tem em si mesmo nem seu princípio primeiro, nem seu fim último, mas que participam do ser em si, que é sem origem e sem fim. É tão complexo, né? Porque a gente viver e sentir é muito mais diferente, é muito mais prazeroso. Então eu gosto de dizer assim, que é tão difícil explicar a fé, é difícil explicar o acreditar e ter fé, o amor, é difícil explicar Deus, porque Deus a gente sente, a partir da abertura do coração, a partir do nosso sim, a gente começa a sentir Deus, né? Então, é essa abertura que a gente precisa dar para Deus, né? Então, nesse momento, nós vamos ficar um pouquinho em silêncio. Coloque-se diante de Deus. Peça o dom de amar, conhecer seu amor, né? Vai pedindo para Deus. Senhor Jesus, me ajude a amar. Meu Deus, minha única esperança. Não me deixe, Senhor. Não me deixe. Eu não quero deixar de te procurar, Senhor. Que eu possa procurar sempre o teu rosto. Dê-me força de procurar. Sim, Senhor Jesus. Diante de ti está a minha ciência, a minha ignorância. E me acolhe, Senhor. Faz com que eu me lembre de ti a cada instante, a cada momento. Vai pedindo para Jesus, vai pedindo para que Ele abra seus olhos para o entendimento, abra seus ouvidos, que nós possamos ouvir, possamos entender um pouco mais da palavra dEle. E aí nós vamos refletir o seguinte, durante essa semana, né? Eu percebo que há um desejo de infinito dentro de mim. É para você pensar, refletir. Se você achar que não, responda não, não tem problema. Tá? Agora é para cada um dar a sua resposta sincera. Como que eu reconheço que Deus existe? Como que eu entendo, que eu sei que Deus existe?
Onde que eu sinto isso? Né? Será que é em tudo? O universo? Quando eu olho nas árvores, no sol que me aquece, na mecânica do meu corpo. Olha como ela é perfeita. Como ela é perfeita. Se estragar um parafusinho dentro do corpo, o restante tudo desanda, né? A expressão Deus é amor é a mais perfeita definição sobre ele. Como sinto isso em minha vida? Sinto-me amado por Deus? Você sente amado por Deus? E eu vou falar uma coisa para vocês. Quando nós nos sentimos amados verdadeiramente por Deus, muita coisa deixa de ter importância na nossa vida. Aquilo que não é para ter importância deixa de ser. E aquilo que é realmente importante volta a ser importante. E é a paz que nós precisamos sentir, né? Hoje em dia o mundo é todo cheio de estereótipos, que nós temos que ser assim, tem que ter aquele corpo assim, tem que ser, e põe e tira, e põe e tira, e mexe, né? Então, assim, o que te incomoda, né? Nós somos uma criação perfeita de Deus. O que a gente precisa fazer é cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, cuidar da nossa alma, né? E quando a gente entende que Deus é esse ser maravilhoso que nos ama do jeito que a gente é, nada mais nos incomoda. Nós precisamos pensar nisso, né? Essa paz que Ele quer de nós. E eu gostaria durante essa semana que vocês dessem uma olhada nas notícias, tá? Notícias que mostrem a recusa de Deus. Onde que é que nós podemos encontrar a recusa de Deus, né? Por mais que a gente pense assim, nossa, mas os inocentes estão pagando? Infelizmente, sim, né? Infelizmente. Então, assim, infelizmente, os inocentes pagam por essa falta de amor, né? Então, nós vamos ver aí imagens, notícias, e eu quero que vocês tragam para o próximo encontro, para a gente falar um pouco a respeito, tá? Vamos tentar enxergar Deus nesses lugares também. Por que será que existe tanta coisa ruim, né? Que nos faz desacreditar. Porque às vezes as pessoas desacreditam por conta disso. Infelizmente é assim. Mas assim, que Deus nos proteja, que Deus esteja conosco durante essa semana. Pensar muito sobre essas duas palavrinhas, né? Que é fé e Deus. E na próxima semana a gente falar mais um pouco, darmos continuidade ao nosso encontro. Que bom que vocês estiveram aqui. Vamos pedir a proteção de Maria, Nossa Senhora, essa mãezinha que conhece a cada um de nós, conhece os seus filhos. Um dia nós vamos ter um encontro só para falar da nossa mãezinha, que eu sou apaixonada nela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.